Fala pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Vinícius Sanches, sou professor, leciono em alguns cursos online e espero poder te ajudar com assuntos de direito, assuntos sobre concursos públicos, curiosidades, assuntos interessantes de uma forma geral, e a minha ideia é te ajudar de alguma forma na sua caminhada, né? E galera, eu lancei um Reels no Instagram e lancei também um short aqui no YouTube, chamando a atenção da galera, fazendo a seguinte pergunta: há lisura nos concursos públicos? Né? É uma dúvida muito grande das pessoas que estão iniciando nos concursos e até aquelas pessoas que já têm um tempo na caminhada nos concursos também, às vezes, têm algumas dúvidas, né? Então, eu te faço essa pergunta de novo. Há lisura nos concursos públicos? A minha ideia aqui é detalhar um pouco mais, falar com mais calma e poder trazer um vídeo explicativo que venha a te confortar um pouco mais sobre os concursos públicos, né? Que existe toda uma regra. Eu não vou exaurir todos os assuntos sobre concursos públicos, mas muita coisa a gente vai conversar aqui, ok? É claro que onde há ser humano pode haver um problema, né? E se houve algum problema com algum candidato, esse candidato ele pode sim fazer valer os seus direitos, seja na seara administrativa ou até na área judicial. Tá bom, gente? Então, essa é a pergunta que eu faço para vocês, né? Você acredita na lisura dos concursos públicos? Primeira coisa que a gente tem que ver, conforme vocês estão vendo aí no slide, é entendermos o conceito, né? Concurso público é um processo seletivo, né, que a administração pública utiliza para selecionar os candidatos que vão ocupar cargos e empregos de provimento efetivo em órgãos públicos, tá? Do setor público, órgãos e entidades do setor público, né? Mas, galera, essa seleção, o concurso público, ele não está simplesmente numa lei ou num ato normativo qualquer, tá? Ele está previsto nada mais, nada menos do que na Constituição Federal, tá? E essa previsão está lá no artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal, tá? Que vai dizer o seguinte, tá? Vai dizer o seguinte: a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público, de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas nomeações para cargo em comissão declarada em lei de livre nomeação ou exoneração. Ok? Então, essa é a base, tá? É a matriz ali com a previsão constitucional sobre o concurso público. Tá? Então, se você deseja participar, né, se você deseja deter, né, desempenhar funções, seja num cargo público ou num emprego público, você precisa se submeter ao concurso público, tá? Que é uma forma justa, né, através de diversos princípios aqui que nós vamos conversar, que regram essa entrada da pessoa no serviço público e trabalhar no serviço público, né? Só que, né, existem pessoas que não estão submetidas à regra do concurso público. É quando, por exemplo, uma autoridade, tendo muita confiança em alguém, chama, tá, essa pessoa para trabalhar, às vezes pelo know-how dela, que ela vai poder ajudar ali na administração pública, e ela é de livre nomeação. A autoridade pode nomear e pode também, da noite para o dia, exonerar. Tem uma série de características ali parecidas com os servidores públicos, mas também tem diversas características até parecidas com os seletistas, né? Pessoas que trabalham nas empresas privadas, ok? Então, mas não confunda, tá? Porque aquele servidor de carreira, aquele servidor que fez concurso público, que detém um cargo público, esses servidores também podem deter ali um cargo em comissão e uma função de confiança, ok? Não estamos nos referindo nesse momento nesse cargo em comissão, tá? Desses servidores que fizeram concurso. Nós estamos falando de um outro cargo em comissão que é destinado a pessoas estranhas ao serviço público, que são chamados por uma autoridade para que essa pessoa esteja ali desempenhando uma função no serviço público. Ah, Vinícius, muito bonita a teoria, mas na prática acontece cada bizarrice. Não deveria ser assim, tá? O que os administradores públicos, as autoridades devem prezar é pela eficiência, né, e não trazer uma pessoa para o serviço público como cabide de emprego. Aliás, eu sou uma pessoa que eu prezo muito pela produtividade, que eu prezo muito pela eficiência, né? O serviço público serve para desempenharmos a nossa função com responsabilidade, fazendo jus, né, ao nosso salário, né, à nossa remuneração, ao que nós ganhamos. É um prazer trabalhar no serviço público, né, quando você trabalha e vê que você está adiantando, né? Adiantando não, você está fazendo o que você deve fazer na verdade, né? Trabalhando para o público, né? Trabalhando para as pessoas, para a sociedade. Isso é gratificante, isso é muito bom, né? A gente não pode nunca simplesmente, passei no concurso, vou
encostar ali meu burrinho na sombra e pronto, acabou, vou ficar mamando nas tetas do governo. Não, negativo. O nosso pensamento não pode ser assim. Mas enfim, não vamos aqui sair, né, do escopo, né, da aula de hoje. Tá? Então, olha só, a exigência de concurso público ela não se aplica, como já falei, para nomeação em cargos de comissão, tá? Visto que eles são de livre nomeação e livre exoneração. E não se aplica à contratação também, né, de pessoas que vão trabalhar por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Tá? Nesses casos, não há um concurso público. Tá? Pode até haver um processo seletivo ali, simplificado, nesse último caso que eu coloquei aqui para vocês. Mas é só para dizer o seguinte, que, em regra, todos se submetem ao concurso público para desempenhar funções públicas no emprego público ou num cargo público, tá ok? Somente os cargos em comissão, né, e aqueles que trabalham por tempo determinado não se submetem diretamente ao concurso público, tá? Mas isso tudo tem que ser feito obedecendo diversas regras, diversas leis, tá? E eles não têm um cargo de carreira como nós temos na administração pública. É uma tratativa totalmente, um funcionamento totalmente diferente, que talvez em outro momento a gente vai poder conversar mais e trocarmos mais ideia, tá? Próximo tópico, gente, nós vamos falar sobre os princípios, tá? Importantes aí nos concursos públicos. A minha ideia aqui não é exaurir, falar sobre todos os princípios, mas falar sobre alguns princípios, né? Esses princípios podem ser constitucionais ou legais. Constitucionais porque são provenientes da Constituição Federal e legais porque são princípios que vêm das normas legais, tá? Que trazem princípios justamente para trazer a base do funcionamento correto dos concursos públicos, tá? Então veja bem, visa o que esses princípios? Ser uma forma justa e democrática de acesso, né, aos cargos na administração pública, garantindo também que o ingresso ocorra com base na capacidade e na competência, e não em critérios subjetivos ou discricionários. Sabe, aquela coisa, te achei bonitinho, achei legalzinho, vem para o serviço público. Nada a ver, não pode ser assim, não pode ser subjetivo, não pode ser discricionário. O concurso público vai demonstrar, em tese, que a pessoa é capaz, né, para desempenhar o cargo, tá, na administração pública. Se depois, quando ela entra, ela não desempenha bem, não tem interesse em melhorar, aí é outra história. Aí as pessoas, as autoridades competentes, elas têm mecanismos previstos na lei, tá, para que essa pessoa seja advertida, né, no sentido dela melhorar, seja suspensa, até ser demitida, se for o caso. Eu falo advertida no sentido de chegar, conversar, né? Existem diversas penalidades previstas nas leis que regram, né, o vínculo jurídico dos servidores com cada um dos seus entes. No federal é a Lei 8.112. Cada estado tem o seu, cada município também tem o seu, que é diferente da Lei 8.112. Né? Ou seja, gente, o concurso público ele deve selecionar os candidatos mais, né, capacitados para o exercício de funções públicas, de acordo com critérios objetivos. Ou seja, os critérios são objetivos. Você passou na prova objetiva? Ok. É uma forma objetiva de analisar a pessoa. Você passou na prova discursiva? Fez ali a pontuação? Ok. Se tiver um curso de formação, dependendo do certame, passou com louvor? Ok. Fez ali todas as avaliações necessárias? Passou? Com objetividade, você escolhe a pessoa aparentemente mais capacitada para estar no serviço público. E não simplesmente por apadrinhamento, né? Vem cá, você aqui, para cá. E vem fazer uma carreira longa no serviço público. Não. Concurso público estabelece critérios, né, objetivos, né, como conhecimento, habilidades e competências, para que essa pessoa possa, de fato, desempenhar as suas funções no serviço público, tá? E alguns princípios bastante importantes, né, estão aí, né, a meritocracia, a imparcialidade e a transparência. O professor Eli Lopes Meireles, o que ele vai dizer? Ele vai dizer que o concurso público é a forma técnica posta à disposição da administração para alcançar o quê? A moralidade, a eficiência e o aperfeiçoamento do serviço público, respeitando a isonomia, que preza pela igual oportunidade de acesso aos cargos e empregos públicos, né? Além de outros princípios. Por exemplo, o que significa a meritocracia? Tá? É a pessoa que, de fato, ela desempenha ali, tem um bom desempenho no concurso público e ela não só passou, digamos assim, mas foi classificada. Então agora ela tem, através da meritocracia, ou seja, é a seleção com base no mérito, considerando o quê? O desempenho do candidato, ele sim vai poder participar ali da administração pública no sentido de desempenhar as suas funções para a sociedade.
Ou seja, ele se desempenhou bem, né? Meritocracia. O que mais? A imparcialidade. O que seria a imparcialidade? É a garantia de igualdade de condições a todos os participantes. É isso que o concurso público faz. O concurso público, a entidade ali, no caso, o ente político, um exemplo, a União, ela deve ser imparcial. Ela deve tratar todos os participantes com igualdade de condições e não tender para um lado, para um grupo, para uma pessoa ou para outra. Um outro princípio bastante importante, como vocês estão vendo aí, é o princípio da transparência, que seria o quê? A publicidade dos critérios, etapas, resultados. Essa é a transparência. Eles não podem, o concurso público, né, a banca examinadora, não pode ali simplesmente tomarem as suas ações, as suas atitudes, os seus atos, e não serem transparentes e não explicarem o que está acontecendo. Pelo contrário, existe um edital para disponibilizar todas as condições do concurso, tudo que aconteceu, tudo que está acontecendo, tudo que vai acontecer. E se houver alguma mudança, eles fazem retificações nos editais. Isso tem a ver com a transparência, tá, gente?